Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estarmos juntos neste momento sagrado, um oásis no meio do deserto das nossas preocupações diárias. Eu quero convidá-lo agora a respirar fundo, a fechar os seus olhos se for possível e a sentir como que um manto de paz, um verdadeiro Ao Shuang da presença de Deus, a descer sobre os seus ombros, a cobrir a sua cabeça e a envolver todo o seu lar. Neste exato instante, em fé, recebemos o selo da proteção divina sobre a nossa porta, sobre cada janela, sobre o teto que nos abriga e, o mais importante, sobre o coração de cada pessoa que amamos. Que a luz de Cristo, mais brilhante que 1000 sóis, preencha cada canto da sua casa, dissipando toda escuridão, toda ansiedade, toda tristeza e estabelecendo um perímetro de santidade e de paz. Que o Senhor encontre em nós um coração aberto, um espírito disposto a receber a sua palavra, o seu consolo e a sua força que renova todas as coisas. Sejam bem-vindos a este tempo de oração e reflexão. Neste momento, unimos a nossa fé e a nossa voz, não como quem pede com incerteza, mas como filhos e filhas do Rei, que se levantam para tomar posse da herança que nos foi prometida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há no seu nome, que está acima de todo nome, nós nos levantamos em autoridade espiritual sobre a sua família, sobre a minha família, sobre todas as famílias que se unem a nós nesta corrente de oração. Nós declaramos que a sua casa é território do Senhor. Nós combô que o sangue do Cordeiro, derramado na cruz do Calvário, é a marca sobre as ombreiras da sua porta, e por isso o anjo da destruição, o espírito de contenda, a seta da enfermidade e a praga da miséria não podem entrar. Com a autoridade que nos foi conferida em Cristo, nós begai agora toda palavra de maldição lançada contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra as suas finanças. Nós fatam toda a fortaleza de ressentimento, de amargura e de falta de perdão que o inimigo tentou construir entre você e seus entes queridos. Nós raleem que o espírito de divisão, de rebeldia, de confusão e de discórdia recue agora e se retire permanentemente da sua casa, em nome de Jesus. Nós silenciamos toda a voz acusadora que sussurra mentiras aos ouvidos dos seus filhos, tentando afastá-los do caminho do Senhor e do amor da família. Nós conguibou a vitória de Cristo sobre toda a maldição de linhagem, sobre todo padrão de divórcio, de vício, de pobreza e de enfermidade que possa ter sido passado de geração em geração. A corrente foi quebrada. Hoje, pelo poder do Espírito Santo, nós estabelecemos um novo legado, um legado de bênção, de unidade, de prosperidade e de serviço ao Senhor para a sua descendência. Cada membro da sua família está selado, guardado e protegido pelo poder infalível de Deus. Agora, eu gostaria que você abrisse o seu coração para uma das histórias mais tocantes e poderosas de toda a Bíblia. Uma história que não fala apenas de um pai e 2 filhos que viveram há 2000 anos, mas que fala sobre o nosso Deus e sobre cada um de nós. É a história contada por Jesus em Lucas, capítulo 15, frequentemente chamada de parábola do filho pródigo, mas que eu prefiro chamar de parábola do pai amoroso. Imagine a cena. Um jovem, o filho mais novo,
com o coração cheio de sonhos mundanos e uma ânsia por liberdade, aproxima-se do seu pai e faz um pedido que naquela cultura era o equivalente a desejar a morte do pai. Ele diz: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. O pai, com o coração certamente partido, mas respeitando a liberdade do seu filho, divide os seus bens e entrega-lhe a sua herança. O filho parte para uma terra distante e lá ele desperdiça tudo o que tinha, vivendo de forma imprudente e dissoluta. Quando o dinheiro acaba, uma grande fome assola a terra e ele se vê desesperado, com fome sozinho. O único trabalho que consegue é cuidar de porcos, e a sua fome era tanta que ele desejava comer a lavagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Pense na profundidade deste abismo. O filho de um homem rico, agora vivendo em imundície, sentindo uma fome que doía na alma, completamente esquecido por aqueles que ele chamava de amigos. E é ali, no ponto mais baixo da sua vida, que a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa do seu pai. Lembrou-se de que até os empregados do seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele perecia de fome. E naquele momento, uma decisão nasce em seu coração: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Mas o que torna esta história tão sublime não é apenas o arrependimento do filho, é a atitude do pai. A Bíblia nos diz que, estando ele ainda longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Repare nos detalhes. O pai ouviu de longe. Isto significa que todos os dias aquele pai subia ao terraço ou ia até o portão e olhava para o horizonte, esperando, ansiando pelo regresso do seu filho. O seu amor não diminuiu com a distância ou com o tempo. E quando ele o vê, não espera. Ele corre. Um ancião digno, correndo, esquecendo a sua postura, movido por um amor avassalador. Ele não espera por um pedido de desculpas, não faz um sermão, não impõe condições. Ele simplesmente o abraça, o beija e o restaura completamente. Ele o veste com a melhor roupa, coloca um anel em seu dedo e sandálias em seus pés, e manda preparar uma festa, porque, como ele mesmo diz, este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Esta história nos revela o coração do nosso Deus. A primeira grande lição é que o amor de Deus por nós é incondicional e incansável. Talvez você seja um pai ou uma mãe cujo filho ou filha se afastou, tomou decisões erradas e está vivendo numa terra distante. Seu coração de pai, seu coração de mãe, espelha o coração de Deus. E a lição é: não desista de esperar. Não desista de amar. O Pai Celestial nunca desiste dos seus filhos. O amor dele está constantemente a olhar para o horizonte, esperando pelo mais pequeno sinal de um retorno. A segunda lição é que sempre há um caminho de volta para casa. Não importa o quão baixo você tenha caído, o quão sujo se sinta, o quão longe você tenha ido. A casa do Pai está sempre de portas abertas. O momento em que você cai em si e decide voltar é o momento em que o Pai já está a correr em sua direção. Ele não está interessado no seu passado de fracassos, mas no seu futuro de restauração.
A sua identidade não está nos porcos que você alimentou, mas no abraço do Pai que te espera. A terceira lição, e talvez a mais desafiadora, é sobre o poder do perdão na restauração da família, ilustrada pela atitude do irmão mais velho, que se enche de raiva e se recusa a entrar na festa. Quantas vezes, dentro das nossas próprias famílias, nós agimos como este irmão? Guardamos ressentimentos, contamos as falhas uns dos outros e nos recusamos a celebrar a restauração porque sentimos que não é justo. O pai também sai para encontrar este filho e, com a mesma ternura, o convida a entrar. A cura completa da família exige que nós aprendamos a perdoar como o Pai perdoa, a celebrar a graça em vez de nos apegarmos à justiça própria. Será que existe alguém na sua família que você precisa perdoar? Existe alguma festa de reconciliação da qual você se recusa a participar? Pense nisso, pois a unidade da sua família depende desse passo de amor. E é precisamente porque temos um Pai que corre em nossa direção, que nos protege e nos restaura, que podemos descansar nas suas promessas. Assim como o pai da parábola protegeu o seu filho com a melhor túnica e lhe devolveu a honra com o anel, o nosso Pai Celestial nos veste com uma armadura de proteção divina. Estas não são apenas palavras bonitas, são promessas vivas, cravadas na sua palavra eterna. A maior declaração desta proteção nós encontramos no Salmo 91, uma fortaleza para nossa alma. E a certeza do seu cuidado constante, como um pastor que zela por cada ovelha, está lindamente descrita no Salmo 23. Estas são as palavras que o próprio Pai Celestial declara sobre os seus filhos, sobre a sua família. Por isso, eu te convido mais uma vez a fechar os seus olhos. Não ouça estas palavras com a sua mente, mas receba-as com o seu espírito. Permita que cada versículo se torne um tijolo na muralha de proteção ao redor da sua vida e do seu lar. Esta é a promessa de Deus para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assolar ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei.
fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, nosso Deus e nosso protetor, à luz da tua palavra e movidos pela certeza do teu amor infinito, nós nos colocamos diante de ti em oração. Nós te agradecemos pelo teu coração de pai, que espera, que corre, que abraça e que restaura. Tu vês cada família representada aqui, conheces cada lágrima, cada anseio, cada ferida oculta no coração dos teus filhos e filhas. Por isso, clamamos a ti agora. Senhor, nós oramos por cada pai e cada mãe que tem o coração aflito, esperando, como o pai da parábola, pela volta de um filho ou de uma filha que se desviou. Fortalece-os, Pai. Renova a esperança deles. Envia os teus anjos para guardarem a vida desses filhos onde quer que estejam e cria neles aquela santa inquietação, aquele cair em si que os faça lembrar do amor e da segurança do lar e os traga de volta para os teus braços e para o abraço da família. Oramos agora pelos casamentos que estão a passar por dificuldades. Senhor, onde houver muros de silêncio, que o teu Espírito sopre palavras de reconciliação. Onde houver feridas de traição ou de amargura, aplica o teu bálsamo curador. Nós repreendemos o espírito de divórcio e declaramos que o que Deus uniu, nenhum homem e nenhuma força maligna pode separar. Restaura a primeira chama do amor, a cumplicidade e o respeito em cada casal. Senhor, clamamos pela restauração das relações entre pais e filhos, entre irmãos, que o poder do perdão, o mesmo perdão que recebemos de ti na cruz, flua abundantemente nos nossos lares. Que toda raiz de amargura seja arrancada e que a celebração da graça substitua o tribunal da acusação. Ensina-nos a sermos pacificadores dentro da nossa própria casa. E conforme a promessa do teu Salmo 23, onde tu dizes ser o nosso pastor e que nada nos faltará, nós apresentamos a ti as necessidades financeiras de cada família. Abre as comportas do céu, Senhor. Provê o pão de cada dia, multiplica os recursos, quebra os grilhões da dívida e ensina-nos a sermos bons mordomos das bênçãos que tu nos dás. Que a prosperidade, segundo a tua vontade, seja uma realidade, para que possamos ser um canal de bênção para outros. Por fim, Pai, oramos por cura. Cura para os corpos enfermos, vitalidade para os ossos cansados, alívio para a dor crônica. E oramos pela cura da alma. Liberta os cativos da depressão, da ansiedade, do pânico e do medo. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde as mentes e os corações em Cristo Jesus. Nós te convidamos agora, querido ouvinte, escreva o nome da sua família ou o seu pedido específico na área de comentários. Ao fazer isso, você está depositando-os no altar do Senhor e juntos, como uma grande família na fé, nós concordamos em oração, crendo no milagre. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reconciliou com o Pai, que o amor de Deus Pai, que nunca desiste de nós e sempre nos espera de braços abertos, e que a comunhão e o consolo do Espírito Santo, que nos fortalece, nos guia e sela em nós todas estas promessas, estejam sobre você, sobre a sua casa e sobre todas as gerações da sua família, desde agora e para sempre.
que você possa deitar-se esta noite e dormir em paz, pois você e os seus estão guardados sob as asas do Altíssimo. Amém.